Olá, saudações, queridos alunos! Hoje inicia mais uma jornada de estudo, onde eu conto com sua força, sua determinação para podermos prosseguir os nossos estudos. E a nossa videoaula de hoje, de matemática, se inicia lá no caderno 2, onde a gente parou, e vamos dar continuidade na página 81, no capítulo 4, tá? Então, você já pode pegar aí na sua casa o caderno 2, né? A página 81, no capítulo 4, para darmos sequência aos nossos estudos. Nosso conteúdo de hoje vai falar sobre as propriedades das igualdades. Mas, primeiramente, você precisa saber o que é uma operação inversa. Uma operação inversa é uma operação contrária, tá? Então, na adição, a operação inversa da adição é a subtração. Da subtração, a operação inversa da subtração é a adição. Na multiplicação, a operação inversa é a divisão. E a operação inversa da divisão é a multiplicação. Mas a gente vai compreender isso mais adiante. Vamos lá? Olha só. As propriedades das igualdades é o título do nosso conteúdo, da nossa aula de hoje. Lá na página 81. Onde tem o primeiro exemplo, que vocês podem observar aí, que está com a cor vermelha. 1, que mostra 200 é igual a 5 vezes 40. Então, 5 vezes 40 corresponde a 200. Então, eu posso dizer que 200 é igual a 5 vezes 40, que o resultado vai ser o mesmo, né? Já no exemplo 2, de azul, vocês podem observar que tem 5 vezes 40, né, que a gente já calculou, né, que dá 200, que é igual a 10 vezes 20, tá? Então, 10 vezes 20. Quando eu vou multiplicar por 10, eu não preciso fazer nenhum cálculo. Eu vou apenas repetir o número e acrescentar um zero. Então, 10 vezes 20 é 200, tá? Porque eu repito o 20 e acrescento o zero, né, do 10. Então, também corresponde ao mesmo valor, tá? É o que mostra aí, que 5 vezes 40 é igual a 10 vezes 20. No exemplo 3, de verde, vocês podem estar observando o exemplo 3, que está na cor verde, tá? Tem aí 5 vezes 40 mais 100, que é igual a 10 vezes 20 mais 100. Então, foram os mesmos valores do exemplo anterior, mas só que foi acrescentado 100 em cada multiplicação, né? Foi adicionado 100 em cada multiplicação. Observe só, 5 vezes 40 mais 100. 5 vezes 40, vimos no exemplo anterior que dá 200. 200 mais 100, 300, tá? Então, quando a gente tiver uma expressão numérica que tiver multiplicação e adição, nós damos prioridade a responder primeiro as multiplicações e divisões, tá? Então, se tiver, no caso aí, tem a multiplicação e tem a adição. Nós vamos responder primeiro a multiplicação. Então, 5 vezes 40, 200. 200 mais 100, 300. Que é igual a 10 vezes 20, né? 10 vezes 20, nós vimos também que no exemplo anterior, que é igual a 200. 200 mais 100, 300. Então, em todos os exemplos que nós vimos aí, deu para observar, né? Que no exemplo 1, 2 e 3, que os valores são iguais, são correspondentes, tá? Então, a igualdade é uma relação em que duas expressões resultam no mesmo valor. Então, aí são expressões numéricas. Uma expressão numérica é um cálculo que envolve mais de uma operação matemática. No caso aí,
vocês puderam observar, né, que tivemos, né, no exemplo 3, tanto a multiplicação como a adição. Então, aí, uma expressão numérica, tá? Quando envolve mais de uma operação matemática, eu chamo de expressão numérica. Então, todos esses exemplos aí, né, resultaram no mesmo valor, tá bem? Então, agora nós vamos ver algumas operações matemáticas que não alteram uma igualdade. E vamos ver como usá-las. Olha só, a gente vai ver, determinar o valor desconhecido em uma igualdade, tá? Então, no primeiro exemplo, que fala da adição, né, referente à adição. O primeiro exemplo aí tem 40 é igual a 8 vezes 5. Então, eu vou adicionar 2 em cada valor, tá? Então, antes da igualdade, eu adicionei 2 ao 40. E depois eu adicionei na multiplicação também 2. Como vocês podem observar, o 2 está de vermelho. Então, foi adicionado 2 em cada igualdade, cada resultado que está aí. Então, 40 mais 2 dá 42. E também 8 vezes 5 é igual a 40. Mais 2, 42. Então, daí o resultado dá 42 é igual a 42. Nós podemos ver que não alterou o valor, mesmo adicionando um número, tá? Olha só o exemplo 2, na subtração. 36 é igual a 9 vezes 4. Então, vocês vejam aí que foi colocado uma subtração, menos 10, que está destacado de vermelho. 36 menos 10, né, que dá 26. É igual a 9 vezes 4 menos 10. 9 vezes 4 também são 36. 36 menos 10, 26. Então, o resultado deu igual. 26 é igual a 26. Diante desses valores que tá aí, deu igual, né? Mesmo acrescentando ou subtraindo, a quantidade ficou a mesma. E agora, com a multiplicação, no exemplo 3, 35 é igual a 30 mais 5. Então, 30 mais 5 é 35. A gente já sabe. Você pode também fazer diretamente. Mas aí é só para acrescentar valores, né? Valores iguais em cada lado, para a gente observar que o valor permanece o mesmo. 35 vezes 2, 70. Então, olha só, que é igual, está entre parênteses, vocês podem observar, ó, que está entre parênteses 30 mais 5. 30 mais 5, 35. Quando tiver o parêntese, a gente tem que responder primeiro o que está dentro do parêntese. Professora, mas a senhora disse que numa expressão numérica tem que fazer primeiro a multiplicação? Sim, mas quando tiver o parêntese, você tem que responder primeiro o que está dentro do parêntese. Então, 30 mais 5, 35. 35 vezes 2, 70. Então, deu o mesmo valor da igualdade anterior. E na divisão, né? Na divisão, tem aí 12 é igual a 2 vezes 6. Então, 12, aí foi acrescentado, né, o 3, né? As duas igualdades foram divididas por 3. Tá aí destacado de vermelho. Então, 12 dividido por 3 são 4. Aí tem lá 2 vezes 6, 12. 12 dividido por 3, 4. Então, vocês podem estar acompanhando aí, está na tela, né? Vocês podem estar observando da forma que eu estou explicando. Então, essa divisão, ao dividirmos os dois lados da igualdade por um valor diferente de 0, ele não se altera. Então, é o que vocês podem observar, né, no exemplo apresentado. Então, o que a gente viu hoje na nossa aula foi as propriedades das igualdades, tá bom? Em que a gente pode estar respondendo
essas expressões numéricas também, fazendo a operação inversa, tá? Vocês podem estar lendo o conteúdo do livro passo a passo, tá? E no capítulo 4, caderno 2, tá? Na página 81, você vai estar vendo as propriedades das igualdades e a determinação de valor desconhecido em uma igualdade. Em seguida, ao você ler todo o conteúdo, você vai estar respondendo as páginas 81, 84 e 85. E essa atividade é para ser enviada até o dia 5/8, quarta-feira, tá bom? Até às 17 horas. Então, a nossa aula de hoje, né, foi breve. E conteúdo é muito difícil. Basta você saber as 4 operações matemáticas e analisar as questões, tá? Espero vocês na aula online. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!